Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre os benefícios da ressurreição de Cristo, à luz de Marcos capítulo 16, do versículo 1 ao versículo de número 8. A palavra do Senhor assim nos diz: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizia umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. A ressurreição de Jesus foi, sem sombra de dúvidas, o episódio do cristianismo mais magnificante, mais esplendoroso. Este episódio foi narrado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como também pelo apóstolo Paulo, que dedicou um capítulo inteiro da sua primeira carta aos Coríntios a falar a respeito das implicações da ressurreição de Jesus. Nós bem sabemos que a ressurreição de Jesus trouxe para nós alegria, satisfação, mas há alguns benefícios que nós precisamos atentar para as Sagradas Escrituras, que vai nos mostrar claramente alguns benefícios que às vezes passamos por desapercebidos. O primeiro deles, nós vamos perceber que na ressurreição de Jesus, a palavra de Jesus foi cumprida. O Senhor Jesus já havia advertido aos seus discípulos que ele seria de fato entregue, que ele seria crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Havia dito isso diversas vezes aos seus discípulos. Alguns não acreditaram, ficaram então um tanto quanto incrédulos, mas quando viram Jesus ressuscitado, ficaram maravilhados. Este benefício faz nos entender, meus amados, que a palavra de Cristo na sua boca é verdade, ela é cumprida e tudo aquilo que ele falou certamente se cumpriu e vai se cumprir. Ele falou a respeito da sua ressurreição e aconteceu. Ele falou da sua volta, do seu retorno e não tenha dúvidas, vai acontecer. Então este é o primeiro benefício da ressurreição de Cristo, o cumprimento da sua palavra. Na ressurreição de Jesus, a palavra de Cristo foi cabalmente cumprida. Mas na ressurreição de Jesus, nós vamos perceber um outro benefício. Na ressurreição de Jesus, a vitória sobre a morte fora decretada. Os inimigos da cruz estavam alegres, estavam de fato regozijantes porque tinham conseguido prender e matar Jesus. No entanto, eles não estavam atentando para quem de fato Jesus era. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele venceu a morte. E na sua ressurreição, a morte foi vencida. Na sua ressurreição, foi decretada a sua vitória. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai trazer uma figura de linguagem, a ironia, onde ele vai dizer: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O apóstolo Paulo, então, manifestando a sua alegria, a sua satisfação, porque o seu Senhor, de fato, ele venceu a morte. E nele também nós vencemos. Não foi à toa que o apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Romanos, disse que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A morte foi vencida. A vitória sobre a morte
foi decretada na ressurreição de Jesus. A morte de Jesus se constitui no pagamento da nossa dívida, mas foi na ressurreição que ele decretou a vitória sobre a morte. A morte não pôde conter o nosso Senhor. Mas podemos perceber também, meus queridos irmãos, que na ressurreição a esperança dos discípulos fora renovada. O texto vai nos mostrar que os discípulos, por ocasião da morte de Jesus, fugiram, ficaram trancafiados. O texto mais à frente vai mostrar claramente isso, visto que os romanos haviam prendido Jesus. Na mente deles pensavam, também vão nos prender. O que sucedeu com o nosso mestre certamente vai acontecer conosco também. E como seres humanos que eram, ficaram amedrontados, fugiram, ficaram trancafiados. Mas quando ouviram a boa nova da ressurreição de Jesus, ficaram felizes, alegres, regozijantes, e aquela esperança que fora depositada no seu coração pelo próprio Jesus, nas diversas vezes que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, agora fora renovada. A ressurreição trouxe renovação de esperança. Os discípulos que estavam tristes, os discípulos que estavam desesperados, agora podem alegrar-se e podem então ter a motivação necessária para continuarem a obra do Salvador aqui na terra. Meus amados irmãos, temos a mais absoluta certeza que a ressurreição de Jesus também traz sobre nós a renovação da nossa esperança. O nosso Salvador, o nosso Senhor, se difere dos demais. Muitos foram mortos na cruz e não ressuscitaram. Mas o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele ressuscitou. Ele não ficou na cruz, nem muito menos no sepulcro, como as mulheres aqui atestaram. Ao chegar no sepulcro, viram a pedra removida e apenas um homem vestido de branco assentado ao lado direito, que então diz para aquela mulher, ou para aquelas mulheres: eu sei que vocês estão aqui em busca de Jesus, mas Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, como havia dito, e deu uma ordem para aquelas mulheres: ide, dizei a seus discípulos, a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Aquele anjo então diz àquelas mulheres para avisar, para proclamar, para dar boa notícia aos discípulos de Jesus e dizer a Pedro para avisá-los que ele estava esperando na Galileia. Portanto, meus amados irmãos e amigos, a ressurreição de Jesus é um renovar de esperança, é um renovar de forças, como de fato aconteceu com os discípulos. A ressurreição de Jesus deve promover em nós duas coisas de suma importância. A primeira delas é o regozijo. Nós precisamos de fato cantar, nós precisamos de fato louvar, exaltar, ficar maravilhados, como de fato os discípulos ficaram. Em outro episódio, ou melhor, em outro livro, em outro evangelho, vai nos mostrar que quando Pedro então avistou os lençóis vazios, ficou maravilhado. Essa deve ser a nossa atitude, esse deve ser o nosso sentimento, o sentimento de regozijo, de louvor, de gratidão. Eu sei que nesses dias nós estamos um tanto quanto temerosos, tristes, acuados, mas nós não podemos deixar de vibrar com a ressurreição do nosso Salvador. Nós precisamos de fato cantar: Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Eu tenho esperança porque o meu Senhor, o meu Salvador, o meu dono, o meu mestre, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele cumpriu a sua palavra. É preciso louvar, é preciso vibrar, é preciso regozijar com esta boa nova, com esta notícia, a notícia da ressurreição de Jesus. Mas a ressurreição de Jesus deve promover em nós também um engajamento na proclamação do Evangelho. Percebemos então que
as mulheres, quando viram que Jesus não estava mais no sepulcro, advertidas pelo anjo, elas anunciaram, elas falaram e foram depressa anunciar essa boa notícia aos discípulos de Jesus. De igual forma, nós precisamos proclamar essa boa nova, levar esperança a este mundo que está tão desesperado, levar a esperança a esse mundo que está com os olhos de forma tão horizontal, pensando apenas nas coisas aqui da terra. É preciso levar esperança, é preciso levar luz a um povo que ainda habita na região da sombra da morte. Que a notícia da ressurreição possa trazer em nós alegria e, ao mesmo tempo, motivação para continuar pregando a palavra do Senhor em qualquer tempo, em qualquer situação. Aleluia! Cristo vive e reina para todo sempre. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, fortaleça a nossa fé, guarde o nosso coração e preserve em nós a fé e a esperança. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.